Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para juntos estudarmos um texto do pastor Anax Carneiro chamado Esperança no Meio da Tormenta. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. O Manancial, ele tem todos os dias um texto baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo é sempre o de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Eu não escrevi o texto, não ajudei a escrever, então o que é que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre o que precisamos aprender? Senhor Jesus, em Teu nome pedimos que tenhamos ouvidos de ouvir e corações ensináveis, que nós possamos realmente nos interessarmos pela Tua palavra e que ela possa realmente nos transformar e que através da nossa transformação nós possamos transformar o mundo. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler o capítulo 27 de Atos. O pastor Anax, ele falou pra gente começar do versículo 9. Mas eu vou ler tudo, porque tem gente que não tem, assim, uma intimidade com a palavra. Então, a gente lendo tudo, a gente vai ficar por dentro da situação que está acontecendo lá com o irmão Paulo. Então, ele vai para Roma, e junto com outros prisioneiros. De lá tem uma tempestade no mar e depois tem um naufrágio lá na ilha de Malta. Então é bom que você pegue a sua Bíblia, Atos 27, porque o texto é longo e nós vamos ler juntinhos, porque assim não fica cansativo para ninguém. Quero lembrar que quem está narrando aqui é o irmão Lucas, né? O mesmo que escreveu o livro de Lucas, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então, ele está aqui descrevendo o que foi que aconteceu, tá bom? Ele escreveu o livro de Atos e ele começa assim, né? Em meu primeiro livro, eu relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para o céu. E aí ele vai contando sobre a ascensão de Jesus, né? E aí ele chega aqui no irmão Paulo, tá bom? Vamos lá? Então, Paulo vai a Roma. Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob guarda de um oficial romano, chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio da Tessalônica, nos acompanhou. Partimos um navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que se embarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre, devido aos ventos contrários que tornava difícil manter o rumo. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província da Lícia. Ali, o oficial do comando encontrou um navio egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias e, depois de muita dificuldade, nos aproximamos do Quinido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha. De frente ao Cabo da Salmona, costeamos a ilha com grande esforço até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Lazéia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: Senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio
e para a carga e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. E uma vez que bons portos eram uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenícia, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenícia era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso, levantaram âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo menos exposto de uma pequena ilha chamada Navegamos pelo lado menos exposto de uma ilha chamada Cauda, onde com muito custo conseguimos içar para o bordo o barco de salva-vidas que viajava rebocado. Então, os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastado para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso, baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e esta perda. Mas tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creia em Deus, tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Por volta de meia-noite, na 14ª noite da tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estavam perto de terra firme. Lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. Um pouco depois, lançaram a sonda novamente e encontraram apenas 27 metros. Temiam que, se continuassem assim, seriam atirados contra as rochas na praia. Por isso, lançaram 4 âncoras à parte de trás do navio e ansiavam para que o dia chegasse logo. Dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas na tentativa de abandonar o navio. Paulo então disse ao oficial no comando e ao soldado: se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Então os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e o deixaram à deriva. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa agora para o seu próprio bem, pois nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Em seguida, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e o comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com a praia e cogitaram se seria possível chegar ali e atracar o navio. Então, cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Depois, afrouxaram as cordas que controlavam os lemes,
Levantaram a vela da frente e foram rumo à praia. Mas o navio foi apanhado entre duas correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial do comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços de navio destruído. Assim, todos chegaram à praia em segurança. Amém? Bom, irmãos, nosso versículo é o 25, que diz: assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Então, o nosso texto chama-se Esperança no meio da tormenta. Bom, irmãos, então Paulo estava sendo levado para Roma, ele era prisioneiro, e durante o trajeto, o que aconteceu? Uma tempestade perigosa, foi uma viagem que realmente foi bastante tumultuada. O tempo começou a ficar muito ameaçador e Paulo alertou para eles que assim, que a viagem ia ser bem tumultuada e que ia ter prejuízo para o navio, para a carga e para a vida deles. Mas ninguém quis ouvir Paulo, né? Eles quiseram fazer de acordo com o que o comandante queria. E o que aconteceu? Aquilo que o Paulo falou que ia acontecer, realmente aconteceu. O navio foi arrastado pela tempestade, ele não resistiu ao vento e acabaram ficando à deriva, e depois encalhou e depois partiu, perderam toda a carga, enfim. A situação foi se agravando e o desespero foi quase geral, né? Não tinha sol, não tinha lua, não tinha estrela, eles não sabiam onde estavam, não comiam, estavam passando fome de desespero porque não tinha nem apetite. E eles estavam sem esperança de salvamento. A tripulação toda perdeu a esperança. Mas Paulo foi orientado por Deus através de um anjo, né? E devolveu-lhes a esperança. Então, às vezes, a gente se encontra assim, como essa tripulação, né? Sem esperança, a gente não sabe para onde vai, parece que as coisas vão de mal a pior, a gente tá sem perspectiva, às vezes falta dinheiro, falta emprego, falta resolver uma situação familiar, às vezes é discussão em família, às vezes é tantas coisas, tantas pressões, tantas infelicidades que a gente perde a esperança, né? Parece que a vida vai afogar a gente não consegue, parece que você vai nadar e vai morrer afogado na praia, né? Mas olha só, mesmo quando a gente olha para os lados, mesmo quando a gente não vê salvação, é justamente nesse ponto que Deus nos diz o que ele disse para Paulo, lá no versículo 24. Vamos reler? O versículo 24. Já lemos tanto, né? Ele diz assim, ó: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Olha só, Deus abraçou Paulo, né? Deu a ele uma boa notícia, olha, fica tranquilo, tô com você, né? Então, irmãos e irmãs, nunca pense que seu problema não tem solução. Jamais pense isso, tá bom? Deus continua tendo o mesmo cuidado pelos seus. Domingo, nós ouvimos uma palavra lá na nossa igreja, né? Onde o pastor nos falou sobre o cuidado de Deus, né? A certeza de que Deus cuida de nós em qualquer situação, sob qualquer perspectiva. Logicamente que a bondade de Deus, a misericórdia, o amor, a gente só vai ver isso se revelar na nossa vida quando a gente tiver íntegro, quando nós formos obedientes, né? Quando nós estivermos conectados com Deus, porque senão a gente não pode desfrutar do que Deus é, né? Porque a gente acaba
se afastando de Deus. O Senhor protege, cuida daqueles que são íntegros. Então a gente tem que ter em mente assim, que Deus continua tendo o mesmo cuidado pela gente como Ele teve pelo Paulo. Isso é certo. Continue confiando e andando nos caminhos do Senhor. Lógico que a gente erra, lógico que a gente faz coisa errada, lógico que a gente pisa na bola. Mas o que nós temos é que nos arrependermos a cada vez que cometemos uma coisa errada, né? Pensa que Deus não vai te abandonar nunca, Ele sempre vai vir em seu socorro. Então, irmão, irmã, anime-se. Toda dor daqueles que confiam no Senhor é passageira. Toda dor é assim. Tudo passa, né? Como diz o ditado, até a uva passa. Mas o amor de Deus, esse não passa nunca. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã e Ele tem cuidado de nós. Então, irmão, tenha coragem e fé. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Durante as tempestades da vida, precisamos crer que Jesus navega em nosso barco. Bom, agora eu termino dizendo que o abraço, ó, esse abraço de urso é o encontro de dois corações, como todo abraço. Ele só não dá certo em reunião de porco e espinho. Mas nós que sabemos que temos uma esperança no meio da tormenta, o abraço dá super mega certo. Quero que você se lembre também do que está no Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora sim, eu me despeço, né, com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.